Nós falamos que é fé, nós falamos que a fé nos aproxima de Deus e de suas promessas. Nós falamos que é através da fé que nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos e nós necessitamos. Através da fé você recebe cura, através da fé você recebe salvação, você recebe libertação. Através da fé você recebe perdão, você é justificado. É através da fé que você recebe o Espírito Santo de Deus. É através da fé que você acessa todas as bênçãos de Deus para a sua vida. É através da fé que você é considerado filho de Deus. Quem é considerado filho de Deus aqui? E é através da fé que você recebe multiplicação na sua vida. Então, sem fé é impossível você viver uma vida cristã verdadeira. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé não tem como você ser abençoado. Quantos querem ser abençoados? Amém. Então olha só, a fé, você precisa ter uma fé ativa. Olha para o seu irmão e fala para ele: você precisa ter uma fé ativa. Olha só, qual que é o sentido dessa fé? Como é, pastor, que eu tenho uma fé ativa? Semana passada eu dei algumas características de quem tem uma fé ativa. Se você quer ouvir o que é, você entra lá nas nossas redes sociais, vai ouvir a palavra para você ficar bem atento. Mas hoje eu quero dar uma expandida nisso. Quero mostrar alguns exemplos de pessoas que tiveram uma fé ativa e que receberam do Senhor a bênção de Deus. Olha o que diz lá em Marcos, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Marcos capítulo 5, versículo 11, do versículo 21 até o 43, melhor dizendo. Marcos capítulo 5, versículo 21. Versículo 21. O que a Bíblia diz aí? Acompanhe a leitura aí. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos nela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. E ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que possuía, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curado. Imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu que seu corpo estava curado daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Os discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé curou você, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam e entrou onde se encontrava a criança.
tomando-a pela mão, disse: Talita cum, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. Mandou que desse à menina alguma coisa para comer. Até aí. Amém? Amém? Aqui nós estamos vendo, nós vemos aqui na palavra de Deus, dois exemplos. Pode deixar essa passagem, tá? Dois exemplos de pessoas que usaram, que tiveram uma fé ativa. Através da fé, a Bíblia nos conta a história de Jairo. Jairo, ele tinha uma filha de 12 anos, e essa filha, ela contraiu uma enfermidade e ela estava à beira da morte. E a Bíblia diz que Jairo, ele foi até Jesus, foi buscar socorro em Jesus. Provavelmente, aquela menina, ela já estava desenganada pelos médicos. Já não havia mais nenhuma chance de sobrevivência para aquela menina. E a Bíblia também, no decorrer que Jairo vai ter com Jesus, a Bíblia diz que Jairo chega até Jesus, se prostra aos pés de Jesus e clama a Jesus e pede para que Jesus vá com ele até a casa dele, para que Jesus cure a filha dele e ela volte e ela viva. Então Jesus aceita o convite de Jairo e vai com Jairo e pega o caminho, indo juntamente com Jairo até a casa dele. E a Bíblia diz que uma multidão estava cercando Jesus. No meio dessa história, da história de Jairo, aparece uma outra história. A história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E a Bíblia diz que essa mulher, ela tinha uma hemorragia, e essa hemorragia, ela não parava, era constante. As mulheres digam misericórdia. As mulheres entendem muito bem o que significa isso, né? O que aconteceu? Essa mulher, a palavra de Deus diz que essa mulher, ela há 12 anos sofrendo dessa enfermidade, ela já tinha gastado tudo que tinha. Ela já tinha ido em médicos, ela já tinha ido em curandeiros, ela já tinha ido em benzedeira, ela já tinha ido em tudo quanto é lugar, feito terapia, feito um monte de coisa. Nada resolvia o problema dessa mulher. Até, a Bíblia diz que até o momento que ela, o quê? Ouviu falar de Jesus. O que eu quero dizer para você com essas duas histórias? Quero dar uma paradinha aqui, quero dizer alguma coisa para você. Olha para o seu irmão e fala assim: não adianta só ter fé. Não adianta você dizer que é uma pessoa de fé. Não adianta você ter, dizer que só que tem fé. Não, eu sou uma pessoa de fé. Porque se você pegar, tem muita gente que tem fé, mas o problema é em quem que você tem fé? Em quem que você tem depositado a sua fé? Tem muita gente que diz que tem fé, mas ela tem fé na pessoa errada. Tem muita gente que deposita a sua fé na pessoa errada, e por isso que muitas vezes não tem desfrutado da bênção, da totalidade da bênção de Deus na sua vida. Tem muita gente que deposita a sua fé no dinheiro. No dinheiro, se eu tivesse dinheiro, todas as coisas na minha vida estariam bem. Eu tenho esses problemas aqui porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse dinheiro, nossa, minha vida seria outra coisa. Aí coloca a sua fé no dinheiro. E aí ela começa a entregar a sua vida para Mamon e vive por causa do dinheiro. E aí quando ela conquista o dinheiro, ela acaba descobrindo que o dinheiro não é o que vai trazer, o que traz a realização para a vida dela. Tem muita gente que coloca a fé em outras pessoas. Ela coloca a fé no seu marido, na sua esposa, no seu patrão, no médico. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma fé ativa. Só que o problema é que até então a fé dela
estava em qualquer coisa que falasse para ela que ela poderia obter a cura. Então ela gastou muito dinheiro, falou, vai nesse médico aqui, porque esse médico aqui é bom. Aí ela ia lá, pagava a consulta, o médico dava um monte de remédio para ela tomava e não resolvia. Aí o que acontecia? Outra pessoa falava, não, aquele outro médico é melhor que esse, aquele lá é especialista. Eu já vi um monte de gente ser curado naquele médico. E aí o que ela fazia? Ia lá, pagava uma consulta cara, gastava dinheiro, comprava remédio e não resolvia. Olha, vai na benzedeira lá, aquela mulher lá, ia lá, não resolvia. Por quê? Ela tinha fé, mas a fé dela estava na pessoa errada. Talvez você hoje esteja vivendo, passando por alguma necessidade, alguma dificuldade, e você tem colocado a sua fé em coisas erradas. E o que acontece quando você coloca a sua fé em coisas, em pessoas e na pessoa errada? O resultado sempre vai ser frustração. Você vai se frustrar, porque você não vai ter aquilo que você esperava. Quando a sua fé está na pessoa errada, você vai se frustrar e não vai alcançar aquilo que você tanto deseja. Sabe por quê? Porque só Jesus pode satisfazer a sua alma. Olha para o seu irmão e fala para ele, só Jesus pode satisfazer a sua alma. Só Jesus pode te curar. Só Jesus pode te abençoar. Só Jesus você vai encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação na sua alma. E o que aconteceu? Aquela mulher então, depois que ela perdeu tudo, depois que ela tinha gastado todo o dinheiro dela, não tinha mais esperança para ela, então ela ouve falar da pessoa certa. Mulher, eu sei que você já foi em vários médicos, eu sei que você já passou por várias pessoas e nada resolveu o seu problema, mas eu quero falar para você, tem um tal de Jesus de Nazaré, que ele está passando por aqui, e ele está fazendo um monte de milagres. Eu já vi pessoas sendo curadas por ele. Amém. Eu já vi pessoas, alguém falou para ela, eu já vi paralítico andar, eu já vi o cego ver, eu já vi o mudo falar, eu já vi endemoniado ser liberto. E aquela mulher, ela, a partir daquele momento, aquela mulher, ela colocou a fé na pessoa certa. Ela então, dentro dela, olha só, ela ativou a fé na pessoa certa. E quando, eu quero dizer para você nessa noite, quando você coloca a sua fé na pessoa certa, o sobrenatural é ativado na sua vida. E eu quero declarar que nessa noite o Senhor vai ativar o sobrenatural sobre a sua vida, porque você está colocando a sua fé na pessoa certa, que é Jesus. O que aconteceu? Ela então colocou a fé na pessoa certa e ativou o sobrenatural. E aquela mulher, ela começou a sonhar com algo. Ela começou a imaginar algo dentro dela. Ela colocou algo dentro da cabeça dela. Quando nós colocamos em Deus a nossa esperança, o milagre acontece. Glória a Deus. Há um poder liberado sobrenatural sobre as nossas vidas quando nós colocamos a nossa fé em Jesus. Deus nunca vai te decepcionar. Aquela mulher, ela tinha um problema, porque ela não podia se aproximar de Jesus, de ninguém, porque naquela época a pessoa que tinha aquele tipo de enfermidade era considerada impura. Então, quando uma mulher ela tinha uma menstruação, ou quando a mulher tinha esse problema de fluxo de sangue, para aquela cultura ela era considerada impura, ela tinha que ficar dentro de casa, ela não podia tocar em ninguém, nem se aproximar de ninguém. Se ela saísse na rua, a lei mandava apedrejar, ela era apedrejada. E aquela mulher também tinha um outro problema, porque mulher naquela época, naquela cultura, ela não podia nem tocar no homem, a não ser que fosse seu pai, seu marido ou seu irmão. Ela não podia tocar em nenhum homem. Se ela fosse pega tocando em algum homem, ela também era apedrejada. Mas aquela mulher, ela, dentro dela, ela ativou a fé. Dentro dela, ela planejou. Ela tinha um plano. Ela falou: eu
tenho certeza que se eu for lá, somente tocar no vestido dele, na veste dele, eu vou ser curado. Olha o nível de fé daquela mulher. A fé ativou dentro dela o sobrenatural. Então olha só, aquela mulher, ela teve uma atitude de fé. Jairo também, ele teve uma atitude de fé. O que ele fez? Ele não ficou parado na casa dele, esperando a filha dele morrer para enterrar e acabou. Não. O que Jairo fez? Ele ativou a fé dentro dele e falou: eu vou até Jesus. Ele foi até onde? A pessoa certa. Ele falou: eu vou até Jesus. Eu vou trazer Jesus aqui para Jesus curar minha filha. Jairo foi até Jesus. Jairo teve uma atitude de humildade, de reconhecimento de grandeza de Jesus. Jairo chegou, se prostrou aos pés de Jesus, pediu para que Jesus fosse com ele até a casa dele. Olha só, foi na pessoa certa. Então fé, irmãos, presta atenção no que eu quero dizer para você. Fé não é só você dizer que tem. Não adianta só você dizer que tem fé. Não adianta você também dizer que tem fé e colocar: eu tenho fé, pastor, e a minha fé está na pessoa certa, está em Jesus. Mas fé denota atitude. Fala para o seu irmão: fé tem que ter ação. Fé exige uma atitude. Fé exige uma ação. Fé tem que ter obra. Fala para o seu irmão: sua fé tem que ter obra. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz aí. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz aí. Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, ela é o quê? Morta. Não adianta você falar que tem fé, mas não tem uma atitude, não tem uma ação. Só dizer que tem fé não resolve nada. Fala para o seu irmão: só dizer que tem fé não resolve nada. Tem que ter uma ação, tem que ter uma atitude. Olha aí no versículo 18, olha o que diz aí. Contudo, alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Olha só, o apóstolo Tiago está dizendo aqui, ele está falando: olha, você tem fé e eu tenho obras. Não adianta você falar que tem fé, mas não mostra as suas obras. Não adianta você falar que crê em Jesus e só ficar nas suas palavras. Na sua atitude não diz respeito a nada, não quer dizer nada. Olha o versículo 22 que ele diz. Versículo 22, olha só. Você pode ver o quanto a fé com as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então olha só. Cada atitude de fé que você tem, a sua fé ela é aperfeiçoada. Cada ação sua demonstrando a sua fé, ela é aperfeiçoada. Então, não adianta só dizer, tem que ter atitudes. E no versículo 26, olha o que diz aí. Olha só. Portanto, o corpo sem espírito está morto. Assim, a fé sem obras está morta. Então não adianta dizer que tem fé. Não tem uma ação da sua parte que demonstre a sua fé. Tem que ter uma ação. Toda fé tem uma ação. E toda ação, ela causa o quê? Uma reação. Então aquela mulher, ela tinha algo na cabeça dela. O que ela planejou? O que estava? A fé dela levou ela a pensar: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser o quê? Curada. Se eu apenas conseguir tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Onde que ela pensou isso? Em casa. Quando ela pensou nisso, ela estava em casa. Ela creu, teve a fé na pessoa certa. E dentro dela, no interior dela, por isso que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo,
mas a convicção de que elas vão acontecer. A fé, olha para mim, é trazer à existência na minha vida aquilo que ainda não existe. Não existe aonde? No natural. Mas dentro de mim, eu já tenho uma convicção de que isso vai acontecer. É o que estava acontecendo com aquela mulher e era o que estava acontecendo com Jairo. Eles trouxeram para fora aquilo que já estava dentro deles. Então a mulher, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Jairo, eu vou até Jesus, para Jesus vir aqui na minha casa, para ele orar para minha filha e ela ficar curada. Os dois tinham isso dentro, no interior. Faltava o quê? A atitude, a ação, a obra de fé. O que eles fizeram? Saíram da onde eles estavam e foram até a pessoa certa. Foram até Jesus. Foram buscar trazer à existência aquilo que ainda estava dentro dele. A mulher, quando ela creu em Jesus, ela já foi curada na hora? Não, ela teve que ter uma ação, uma atitude. Jairo, o simples fato dele crer que Jesus poderia curar a filha dele, já foi curada? Não, ele teve que ter uma ação. Trouxe à existência aquilo que estava dentro dele. Eu pergunto para você nessa noite, o que está aí dentro do seu coração? O que tem no seu coração que você precisa tomar uma atitude de fé para que aconteça na sua vida? O que precisa fazer? O que precisa acontecer para que aquele sonho, aquele desejo, aquele projeto que está dentro do seu coração venha à realidade? Você já sabe aonde você deve depositar sua fé. Em quem? Em Jesus. Ok, dentro de você já tem o sonho, já tem o projeto, já tem aquilo que você quer que seja realizado. Agora, o que falta? Você agir. Fala para o seu irmão, é só você agir agora. Fala para o seu irmão, toda a receita já está com você, já está tudo pronto. Agora o que você tem que fazer? Agir. Olha só o que diz aí, volta lá para Marcos 5, olha o versículo 23. Olha o que diz no versículo 23. Olha só a ação daquelas pessoas. Olha só, versículo 23. Olha o que diz aí. Implorou-lhe insistentemente: a minha filha está morrendo. Vem. Olha só, dizendo para Jesus: vem por favor e impõe as mãos sobre ela. Olha só, ele já tinha tudo planejado que era para Jesus fazer na vida dele. Agora no versículo 28. Olha só, versículo 28. A mulher diz assim, ó, porque eu pensava, olha a mulher do fluxo de sangue dizendo, porque eu pensava, se eu apenas tocar no manto dela eu vou ser, no manto dele eu vou ser curado. Então olha só, eles trouxeram como uma ação, a fé ativou o sobrenatural, mas eles tinham que ter uma ação. Eles tiveram uma ação. Então tem pessoas que querem que Deus abençoe a vida delas. Não, eu creio que Deus prospera, eu creio que Deus abençoa, eu creio que Deus vai me dar um negócio, mas ele fica só esperando. Ele não transforma a fé e não ativa o sobrenatural através de uma ação. Então o que você quer que Deus faça na sua vida? Haja de acordo com aquilo. Faça acontecer através da sua fé. Então, você precisa ter atitudes de fé para que as coisas aconteçam na sua vida. Não é somente você ter fé, mas precisa ter atitudes. Agora, que atitudes de fé eu tenho que ter, pastor, então, para ativar o sobrenatural e para as coisas acontecerem na minha vida? Primeiro, olha para o seu irmão e fala para ele, você tem que orar. Tem crente que quer ser abençoado, que quer receber de Deus, mas não quer orar. Tem crente que quer receber as bênçãos de Deus, mas ele mesmo não quer orar. Ele é tão preguiçoso que ele quer que os outros orem por ele. Pastor, ora por mim. Põe suas mãos na minha cabeça, derrama um litro de óleo aí, para Deus fazer as coisas acontecer na minha vida. Aí você pergunta, mas você está orando? Ah, pastor, sabe como é que é, né? De vez em quando, né? Ele
ele tem um sonho, ele tem um projeto, ele tem algo dentro do coração dele, mas ele nem colocou em prática ainda na vida dele aquilo que Deus já liberou sobre a vida dele. Vou falar para o seu irmão, você tem que orar. Pastor, mas eu já estou orando. Eu já oro, pastor, para que Deus me abençoe, mas não recebeu ainda não. Então o que você tem que fazer? Clamar. Fala para o seu irmão, clamar. O que é clamar? O que é clamar? Geralmente nós clamamos, o clamor, ele envolve duas coisas. Eu já preguei sobre isso aqui, daqui uns dias eu vou pregar de novo para relembrar os irmãos. Mas o clamor, ele envolve duas coisas. O clamor, ele envolve uma necessidade profunda. Quando você está com uma necessidade muito forte na sua vida, é o momento que você clama. Ou um desejo muito forte. Quando você tem um desejo muito forte, é o momento que você mais clama. Ou quando é uma necessidade muito forte. Sim ou não? Às vezes você está com uma necessidade lá que não pode passar daquele momento, você precisa. Aí você vai lá, você não ora, você se ajoelha e você grita: Senhor, tem misericórdia de mim! Que nem o cego Bartimeu. Começa a gritar, até incomoda os vizinhos, até os vizinhos sabem que você está orando para aquela palavra. É um clamor. É um clamor muito forte. Olha, a mulher do fluxo de sangue, o posicionamento dela, a atitude dela, a ação dela, era quase que um clamor, porque ali ela estava correndo risco de morte, mas ela não se importou, ela foi atrás de receber aquilo. Então, uma atitude de fé, quando você clama, para de ser passivo. Senhor, Senhor, já faz 5 anos que eu estou orando, nada acontece, sabe? Papai, tem misericórdia de mim, papai. Olha para mim, papai. Não, irmãos. Se você está orando um tempo já e ainda não aconteceu, clama. Vai lá e rasga diante de Deus. Sabe? Coloca para fora a sua indignação. Coloca para fora o seu clamor. Coloca para fora a sua alma. A Bíblia fala de Ana. Ana, ela tinha um desejo intenso de ter um filho. A Bíblia diz que Ana, ela clamava tanto ao Senhor, que chegou um momento que ela estava lá clamando, que nem voz ela tinha mais, de tanto que ela clamava. Ela só ficava lá. E a Bíblia diz que quando o sacerdote chegou lá em Ana, ele olhou para Ana e falou: essa mulher está bêbada, está embriagada. Chegou e falou: Ana, está embriagada, você está aqui no templo, ajoelhada aqui, você está embriagada. Ela falou: não, estou clamando ao Senhor pela minha bênção. Olha só, e o que aconteceu com Ana? Ela recebeu. Então tem momentos que só orar e falar não adianta nada, você tem que clamar. Fala para o seu irmão, tem coisas que você tem que clamar. Ter ação. Então, se você tem um desejo muito forte de conquistar algo do Senhor, o que você tem que fazer? Clamar. Se você tem um desejo muito forte de receber algo de Deus, o que você tem que fazer? Clamar. Outra coisa, você tem que jejuar. Aí ninguém gosta, né? Ninguém gosta de jejuar, né? Você tem que jejuar, você tem que se colocar diante do Senhor em jejum. Senhor, eu te peço, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, me abençoa. Muitas vezes você vai ter que sacrificar. Sacrificar também é uma atitude de fé. Muitas vezes você não pode também, sabe o que? Desistir. Fala para o seu irmão, diga para ele assim: não desista. Não desista. Deus é contigo. Olha para a pessoa do seu lado, pega na mão dela e fala assim: Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Glória a Deus. Fala para o seu irmão: Deus é contigo. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Nós sofremos
oposição para desistir da nossa fé. Ei, você vai sofrer oposição. O diabo vai tentar te resistir. Tem muitos opositores que vão tentar contra você para tentar impedir que você conquiste, que você receba de Deus na sua vida. Olha só, olha no versículo 26 que a Bíblia diz aí, volta aí para o versículo 26. Olha só, e ela havia sofrido muito sobre o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, o que acontecia? Piorava. Olha só, resistência, nada adiantava na vida daquela mulher, parecia que nada adiantava. Olha só no versículo 35, olha o que diz aí a palavra, olha aí, enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Pronto, irmãos, pensa, você está com a esperança, você está com a fé, você está crendo que Jesus pode fazer, que o milagre de Jesus vai lá orar para sua filha, ele vai impor as mãos, ela vai ser curada. De repente, chega uma pessoa e fala assim: não adianta mais nada, sua filha morreu. Pode parar de incomodar Jesus, sua filha já era, morreu. Olha só, então vão ter coisas que vão acontecer na sua vida que vão tentar minar a sua fé, que vão tentar tirar a sua fé. Existem opositores para que você não exerça a sua fé, para que você não tome uma atitude de fé. Então olha só, muitas vezes são pensamentos, muitas vezes vão vir pensamentos para você desistir, para você não buscar, para você não querer, para você não conquistar, para você não realizar, para você não fazer. Pensamentos que muitas vezes vêm sobre a sua mente, que você não pode, que você não consegue, que você não tem condição, para minar a sua fé. Agora o que você tem que fazer? Não aceite isso. O diabo muitas vezes vai se levantar contra você para tentar minar a sua fé, porque um crente abençoado, ele é um perigo nas mãos de Satanás. Uma pessoa abençoada, ela testemunha. Olha só, pessoas que foram abençoadas testemunharam para aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue que Jesus estava curando. Quando você é abençoado por Jesus, você testemunha, e outras pessoas são alcançadas através do seu testemunho. Então o diabo, ele vai lutar contra você para que você não exerça a sua fé. Ou então pessoas vão tentar te desanimar. Pessoas vão tentar contra você para fazer você desistir. Não, para, já faz tempo que você não consegue, faz tempo que você está tentando. Olha, não adianta mais, para por aí. Como chegaram em Jairo e falaram para ele: olha, para de incomodar Jesus, não tem mais jeito, a menina morreu. Olha só, então tome cuidado com as circunstâncias. Circunstâncias também, muitas vezes, se você caminha olhando para as circunstâncias ao seu redor, você vai falar: não tem jeito, não dá, não vamos conseguir, não vamos alcançar, não vamos conquistar. Não olhe para as circunstâncias. Aquela mulher do fluxo de sangue, se ela fosse olhar as circunstâncias, ela pararia. Ela fala: não, e se eu for lá e chegar lá alguém descobrir que eu estou com fluxo de sangue, eu vou ser apedrejado. Aí é pior. E se eu for até Jesus e algum conhecido meu ver eu lá, como é que eu vou fazer? E aí ele me denunciar. Olha só, mas ela não olhou para as circunstâncias. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus. As dificuldades, não olhe para as dificuldades, olhe para o sonho que Deus plantou dentro do seu coração. Não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades. Não, vai ser difícil alcançar, vai ser difícil conquistar, vai ser difícil chegar lá. Olha para a pessoa do seu lado, fala assim: não vai ser não, porque Jesus é com você, Deus é contigo. Fala para o seu irmão: Deus é contigo.
Senhor Jesus, Ele nos orienta a nós não desistirmos. Fala para o seu irmão, Jesus te orienta a você a não desistir. Jesus orienta você a não desistir. Fala para o seu irmão, não desista. Não desista da sua bênção. Não desista do seu sonho. Não desista daquilo, do projeto, do plano, do propósito que Deus colocou dentro do seu coração. Versículo 36, olha o que Jesus diz aí. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse a Jairo, olha o que Jesus disse para ele: não tenha medo, apenas creia. Olha para o seu irmão e fala para ele: não tenha medo. Não ligue para o que as pessoas falam. Não ligue para as circunstâncias. Não ligue para os problemas. Não ligue para os maus pensamentos. Apenas creia. Apenas creia. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que você tem que apenas crer? Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Então olha só, muitos estão passando por momentos difíceis. Talvez seja você uma dessas pessoas que estejam passando por momentos difíceis hoje. Mas Jesus está falando: creia, porque você vai alcançar a bênção do Senhor. Muitos já deixaram seu sonho morrer, mas Jesus diz: eu não vou deixar você sozinho. Crê somente. Olha para o seu irmão e fala: crê somente. Deus tem um plano para você. Eu queria que você ficasse de pé. Glória a Deus. Quero orar por você agora. Quero que você fechasse seus olhos. Quero abençoar a sua vida agora. Quero declarar, quero pedir para você nessa noite. Quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Qual é o seu sonho? O que está dentro de você aí? O que você tem buscado? O que você tem esperado para a sua vida nesses dias? Esse ano de 2024. Deus ainda tem coisas poderosas a fazer na sua vida. Talvez o que você tem buscado hoje esteja distante, mas agora é hora de você reativar a sua fé, colocar a sua fé na pessoa certa. É hora de você produzir, trazer o sobrenatural para você agora, ativando a sua fé, tomando a atitude certa de orar, de clamar, de declarar agora sobre aquilo que você quer receber do Senhor. O Senhor está aqui nessa noite. O Senhor quer te abençoar poderosamente. O Senhor quer fazer acontecer na sua vida sobrenatural. Feche seus olhos, fale com Ele agora. É você e Ele agora. Ativa a sua fé. Ativa a sua fé no Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu creio que essa área vai se resolver. Eu creio que isso vai acontecer. Eu coloco a minha fé no Senhor agora. E eu trago à existência aquilo que está dentro de mim. Eu trago à existência aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu não vou desistir. Eu vou buscar, eu vou alcançar.